Brasileiro. Bom, o Palmeiras, o rival, o adversário, o espanhol, na briga com o Flamengo, tem lesões em série, Arnaldo. E essa parada deixa a zaga no limite. Só tem 2 zagueiros, se machucar algum, tá pior que a do São Paulo, que só tem canhoto. Não sei não, hein? Mas vamos lá. Os 2 que estão inteiros são os 2 titulares, né? No caso do São Paulo, não, né? Mas enfim, que é o Gustavo Gomes e o Murilo. Mas é pouco, de fato. E o Palmeiras, formação do elenco, mais ou menos como o Flamengo do ano passado, faltava um zagueiro e você fica sempre no limite. Enfim, é raro acontecer lesões em séries no Palmeiras, aconteceu. Vejo a preocupação do Flamengo mais a partir da próxima semana, depois do confronto direto, por conta das convocações, sobretudo da seleção brasileira, e veio a preocupação do Palmeiras nesta semana. O Palmeiras tem, na Libertadores, uma situação um pouco mais desconfortável que a do Flamengo, levando em consideração que o Flamengo vai ganhar os pontos de Medellín. Então, o Palmeiras, com poucos jogadores disponíveis, ele não vai poder fazer opções para esse jogo do Cerro Porteño, que é o confronto direto pela liderança da chave no meio da semana. E no sábado tem o Flamengo fora. Ele vai ter o Abel praticamente que repetir a equipe. Já o Flamengo tem uma outra situação, né? O Flamengo tem suspensos retornando, lesionados retornando, e eu acho que aí o Leonardo Jardim, e um jogo que não é de vida ou morte contra os Estudiantes, né? Eu acho que o Leonardo Jardim pode lidar, enfim, né? Depois de viajar mundo afora, né? Ele vai voltar ao Maracanã, né? Ele pode lidar com a semana de uma forma mais estratégica, né? Até porque o elenco do Flamengo oferece mais possibilidades. Então a gente está vendo a classificação 7-6, só que na prática é 10-6, né? Porque os 3 pontos do Independente Medellín vão ao Flamengo. Ele teria 10 pontos contra 6 do Estudiantes. Então ele dependeria, na verdade, da última vitória em casa para ser o primeiro da chave. Poderia até, na pior das hipóteses, perder dos Estudiantes. Na pior das hipóteses. Então, acho que a situação é para ser primeiro colocado da sua chave. É uma situação bem mais confortável, diferentemente dos últimos anos, né? Você vê como as coisas são interessantes, né? O Palmeiras, a essa altura, já estava classificado para a melhor campanha. E o Flamengo estava enrolado em segundo lugar. Dessa vez inverteu. E às vésperas do confronto direto entre os dois no Campeonato Brasileiro, para o Flamengo é um meio de semana mais palatável, digamos assim. O Palmeiras, com esse grupo aí, ó, com o Sporting Cristal com 6, ele não pode dar brecha, né? Ele não pode perder para o Cerro Porteño, senão ele pode até complicar a sua classificação. Muito bem, ó, nossa enquete foi perguntada sobre qual é o setor da seleção mais preocupante. Aí ficou assim, ó. Quem você acha que está ganhando, Arnaldo? Tem que ser a minha opção, é do Rodrigo, senão a gente desiste, a gente não vem semana que vem. Tá meio equilibrado, hein, ó. Atacante 7%. Neymar lá deixou todo mundo confiante. Não dá. Goleiros 29%, defensores 26% e meio-campistas 37%. É isso. Não, mas do jeito que está colocada a enquete, faz sentido a resposta do público, né, Tironi? É que a gente está dividindo aqui os laterais. A gente verdade, não tem problema verdade. de zagueiros, né? Tem razão. Tem problema de laterais. Isso, O meio-campista, o isso. setor inteiro, faz sentido a resposta da galera aí. Isso. 1 minuto para a gente falar do Fluminense, que entra em campo hoje também numa situação que é ganhar ou ganhar. Vai bem no Campeonato Brasileiro, muito obrigado, está em terceiro lugar, mas ó, está em último o Rodrigo na Libertadores, precisa vencer o jogo de hoje contra o Bolívar no Maracanã, iria para 5 pontos e aí ainda estaria na briga, mas tem que ganhar esse. Se ganhar por 3 gols, passa o Bolívar. Tem que descontar saldo, filho. Essa é a questão. Então tá aí, essa é a situação do São Paulo. Bom, hoje quem joga aí na Libertadores, já que estamos falando sobre times em patamares completamente diferentes, é o Flamengo. E aí tá quase classificado, precisa de uma vitória, é time bilionário, contrata quem quiser e vai buscar uma vaga antecipada sem depender do jogo lá do tribunal, do jogo que não teve, né? Que o Flamengo deve ganhar os pontos. Mas se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo já está classificado para a próxima fase. Vai poder contar com o Jorginho e o Everton Araújo, estavam suspensos no fim de semana, além do De La Cruz, né, que tinha sido poupado no jogo em Curitiba por causa do gramado sintético. Essa situação do grupo.
uma vitória do Flamengo já deixa o Flamengo matematicamente classificado. Então, essa é a situação do grupo, o Mauro. Aliás, já vou incluir aí outra coisa que é importante, debate importante sobre o Flamengo aqui, informação que você deu ontem no seu blog, de que o Flamengo tenta adiar o jogo contra o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro por conta do número de convocados que o Flamengo tem para a seleção, não só brasileira, como outras seleções também. São muitos convocados, então ele está tentando adiar esse jogo. Seria mais um jogo do Flamengo adiado. São 9 convocados, né? Os 4 da seleção brasileira, 3 uruguaios, um colombiano e um equatoriano. E eles vão pedir adiamento. Isso aí vai sendo feito nos bastidores, né? Dificilmente você vai ver nota oficial e tal. Vão reivindicar. Antigamente, né, no passado recente, você tinha lá X jogadores, 4 ou 5, não recordo agora, e obrigatoriamente eles tinham que adiar os jogos. Isso não existe mais. Então, eles vão reivindicar, porque o que acontece? Tanto o Flamengo como o Coritiba, eles têm data. Eles estão fora da Copa do Brasil. Já no começo de agosto, você tem 2 meios de semana em que eles não jogam. Então, o Flamengo vai sugerir à CBF que faça o adiamento desse jogo, né? Esse jogo seria no domingo, inclusive, passou para o sábado por conta do compromisso da seleção brasileira, o jogo lá do Maracanã, Panamá, essa coisa toda. Então, ficou para o sábado, dia 30, não sei se é sábado agora, o outro, né? Uma semana depois de Flamengo e Palmeiras. Fora isso, o jogo de hoje, se vencer, ele é primeiro do grupo também, né? E contando com os pontos do jogo lá em Medellín, que deverão ser dados ao Flamengo, mas assim, a Conmebol demora a decidir isso, né? Tem que ser resolvido antes, para os times entrarem em campo hoje, sabendo a sua realidade. O Cusco tem interesse, porque ele briga por uma vaga na Sul-Americana ainda com o Independente Medellín. E o Estudiantes também tem interesse, porque briga com o Medellín ali pelo segundo lugar, por enquanto, porque o Flamengo está em primeiro. E o Estudiantes hoje, se ele perde o jogo, né, se ele empata, é importante saber o que acontece. Por o Cusco e para o Estudiantes, o ideal é o Flamengo ganhar esses pontos. Porque o Estudiantes fica seguro com relação ao segundo lugar, pelo menos, né? E o Cusco pode brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, que para ele seria bem interessante. Então é pífio isso, essa demora para definir isso. Define logo isso, não deu tempo de avaliar a situação. O que aconteceu aqui? Houve isso, tudo. O clube foi avisado de que, pela polícia local, que era melhor fazer sem público, a torcida tinha anunciado que ia fazer aquela manifestação, né? Que foi uma coisa pensada. Até houve nota depois dos próprios torcedores na linha do sabemos que vamos prejudicar o clube, mas estamos dispostos a isso. A gente prejudica o clube para ferrar o dono, para o dono vender o clube embora. Ele vai ter prejuízo, ele vai ter que pagar do bolso dele. Só rapidinho, o BAP deu uma entrevista falando que os caras falaram para ele, olha, vocês fiquem tranquilos aqui, não vai acontecer nada com vocês. Mas não vai ter jogo. Sim, até com os torcedores ouviram. E ele falou assim, nós somos muito bem tratados, tudo bem, vocês fiquem tranquilos aí, nada com vocês. Sim, a parada era com o dono, aquele que saiu mamado lá, que a gente mostrou, né? Saiu mamado de campo, ele é o acionista majoritário, Raul, esqueci o sobrenome dele agora, enfim. Mas o campeoníssimo lá, ele está no embate com a torcida. E foi uma coisa deliberada, tipo, nós vamos sacrificar o time na competição, vai ser punido, mas quem vai pagar a multa é ele, é o dono, vai bater no bolso dele, ele que vai passar vergonha, não queremos saber. Então, é uma coisa entre eles, o jogo não aconteceu, vai voltar para lá para jogar de novo? Em que data? Não tem mais como. Não tem como fazer isso aí. Vai jogar no Paraguai? Não tem data, a Copa do Mundo está chegando. Então, é evidente que eles vão ter que tomar uma decisão semelhante ao que aconteceu ano passado, quando o Fortaleza ficou com os pontos do Colo-Colo, depois que aqueles 2 torcedores morreram atropelados pela polícia lá de fora do estádio de Santiago. E a torcida, quando soube do fato, ela ficou furiosa e o jogo foi interrompido, né? Mas a demora desse dia. Eu acho que isso é muito ruim para o grupo, né? Para os times envolvidos, especialmente os Estudiantes e o Cusco, né? Além do Medellín, é claro. Então, se o Flamengo ficar com esses pontos, o empate hoje garante a primeira colocação na chave. Eu acho isso muito importante hoje, o Flamengo vencer o jogo para liquidar isso, porque ao contrário das últimas temporadas, em que fez vexame e se classificou com as calças na mão, né? Contra o Tátira ano passado, por exemplo, quase foi eliminado, o Rossi fez defesa importante no final, um coisa patético, um grupo fácil. Dessa vez a campanha é boa, né? Teve aquele empate com o Estudiantes para vencer os outros jogos, deve ficar com os pontos desse jogo que não aconteceu. E até quase fez um gol, nos 2 minutos e pouco de jogo, quase fez um gol. E porque tem Palmeiras no sábado e a priori tem um jogo do Coritiba, esse jogo não está adiado. Sim. E aí o jogo do Cusco na terça-feira vira um amistoso. Você pode botar o time todo reserva. Pô, mas é Libertadores, tem que ser a melhor campanha. Gente, vou pegar como paralelo o que acontecia na Europa, na Champions, quando havia fase de grupos, agora não tem mais. Era muito comum times mais fortes chegarem na última rodada, até na penúltima, classificados. Era só reserva. Por quê? Aí eles falaram, agora eu vou priorizar o meu campeonato. Escolher as batalhas. Exato, essa aqui não me interessa.
se eu vou ser primeiro e com tantos pontos, que isso é um detalhe muito pequeno. Ano passado mesmo o Flamengo foi campeão jogando sempre a segunda fora de casa, né? Então, o Boca chegou também à final em 2023 jogando fora de casa, né? Inclusive contra o Palmeiras. Só empatando. Empatando e ganhando os pênaltis. E chegou na final. Então, essa questão de jogar a segunda, isso é bom, mas não pode ser o mais importante quando você tem um jogo muito relevante no sábado. Então, você ter um jogo terça-feira mais tranquilo, um amistoso praticamente, eu acho que é bom para o Flamengo. Como para o Palmeiras também chegar classificado. Não, sábado tem o Flamengo, o último jogo, eu estou tranquilo, eu posso botar o time que eu quiser e vou pensar na outra rodada do Brasileiro. E porque também eles não sabem se esse jogo vai ser adiado ou não contra o Coritiba, né? Aí você ainda tem um outro compromisso e aí é um jogo que é complicado pelos 9 desfalques. 9 pelo menos, né? 9 jogadores convocados. Danilo, Alexandre, Paquetá, Léo Pereira, De La Cruz, Arrascaeta, Varela, Plata e Carrascal. Quase um time inteiro, 9 jogadores. Claro, tem jogador machucado que é o Arrascaeta, esse seria desfalque de qualquer maneira, mas os outros não estão machucados, né? Todos eles estariam em condições. Essa rodada nem era para existir, gente. Para ninguém. Eu ia chegar nesse ponto aí. Não tem cabimento ter rodada dia 30. Adia esse negócio. Com times com jogadores. O Palmeiras também tem convocados, vai ter que jogar. E acho que também deveria, se achar que deve, pedir adiamento. Caso do Flamengo, e no caso do específico do Flamengo, ele tem data. O adversário também tem data. O Palmeiras pode achar melhor não, porque vou acumular mais um jogo lá na frente, eu prefiro fazer esse jogo aqui agora. Pode ser essa decisão, mesmo com alguns desfalques de jogadores que vão para seleções. Mas no caso do Flamengo e Coritiba, não faz muito sentido mesmo. A lógica é você pegar esse jogo e jogar lá para frente. Ele pode ser feito no dia 1º de agosto, que tem Copa do Brasil. Pega lá, joga, acabou e resolve. E ainda tem o jogo atrasado do Mirassol, mas esse não tem como ajustar na Copa do Brasil, porque o Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino e ele segue no mata-mata. Eu ia colocar o Casão para falar sobre essa questão. Eu acho que deveria ter uma decisão da CBF, assim, olha, o clube que não quiser jogar, se uma vez acertado com o rival, não tem jogo. Né? O calendário já está zoado mesmo. Outro dia o Abel reclamou disso, e com razão. Falou, pô, a gente vai jogar lá no dia... Em última instância, todo mundo vai ter data no calendário em algum momento. Só os finalistas da Copa do Brasil que não. Exatamente. Então, pensando por esse princípio, você pode cancelar a rodada toda. Em algum momento, todo mundo vai ter data. Né? Porque, de fato, o Flamengo tem 9 convocados. O Palmeiras vai ter mais uma outra cacetada. São os 2 que disputam o título. Eles deveriam ter. E os outros também, sei lá, quem não quiser jogar, quem acha que não deve jogar. Não sei o que você acha, Casão. Não, eu acho que aquela regra que tinha antigamente, que o Mauro citou, que eu também não lembro, acho que eram 4 jogadores, se eu não me engano, convocou 4 jogadores de um time, que os caras são titulares, eu acho que o time não pode jogar. Porque você modifica muito a concorrência do campeonato, né? Principalmente Palmeiras e Flamengo, os dois estão disputando o título do Campeonato Brasileiro. Provavelmente também pode chegar até uma outra final de Libertadores, né? São os 2 melhores times da América do Sul. Como que o Flamengo vai jogar sem 9 caras, meu? Vai pôr num jogo que ele tá correndo atrás no momento do Palmeiras com pontos atrás. Tem um jogo a menos, mas tá com pontos atrás. Então eu acho que tem que ser cancelado mesmo. Independentemente do Flamengo e Curitiba terem datas na frente. Pode ser que o Palmeiras não tenha, mas também vai ser prejudicado. E tá disputando o título com o Flamengo. Todo mundo ou não cancela de ninguém. Então não deveria cancelar. Não tem sentido ter essa rodada aí um dia antes dos caras. Não, nada, Casão. Falei pra mim, ou cancela de todo mundo ou não cancela de ninguém. Bom, e o Palmeiras também entra em campo. Entendi. O Palmeiras também entra em campo, decidindo a classificação, também com um monte de desfalques hoje. E aí, o Paulinho não é opção, é isso? Tirone, só uma coisa rápida. Diga. Só uma coisa rápida. É assim, não tem que pensar só no time que está sem os jogadores que são convocados. Você tem que pensar no adversário, porque muda a concorrência. Vamos supor que o Flamengo, sem 9, vai jogar contra o zona de rebaixamento. Mas quando ele jogou contra um concorrente que também está tentando fugir, ele estava com o time completo. Você desequilibra o campeonato. Perfeito. Por que um time que está disputando para fugir do rebaixamento com um outro pega o Flamengo ou o Palmeiras totalmente desfalcado e o outro teve que jogar com os caras completos? Tem razão. Entendeu? Desequilibra o campeonato. Concordo muito. E é um caso específico, né? Porque o Coritiba, embora esteja bem colocado, ele é um time que vai brigar para não cair. E ele sabe disso. O Coritiba está na temporada assim, eu não quero voltar. Ele está fazendo pontos porque ele sabe que
Para Não chegar é- nos 45. É, porque não é um antes- absurdo imaginar. Isso acontece muito. O time que vem da segunda divisão faz uma pontuação, depois cai. Ceará o ano passado. Exato. A preocupação do Coritiba é muito clara, ele não quer cair. É. E é claro que o Casagrande Grande fala à vontade. Você chega e fala, Coritiba, você vai jogar com o Flamengo com 9 convocados fora. Opa, beleza. Aí você chega pro Remo. Olha, Remo, contra você tá todo mundo aí de todo volta. mundo aí. Já jogaram no Rio, vão jogar lá em Belém quando chegar o segundo turno. Fala, pô, peraí, né? Realmente tem esse aspecto e a gente fala muito pouco sobre isso. Pensa muito na parte de cima da tabela e não pensa nos outros times que disputam outras posições. Ano passado teve até remanejamento do jogo do Atlético com o Palmeiras por conta de Sul-Americana, o Atlético foi para a final, eles remanejaram o jogo também. Exatamente. E é a mesma coisa de venda de mando. Você desequilibra Mesma também coisa. de outra forma. Exatamente. Então um cara pegou o Vasco São Januário, outro pegou em Brasília. Então tem um monte de coisa no campeonato que você vai desequilibrando aos poucos. Bom,